Já ontem tivemos ocasião de falar aqui sobre o problema do acordo de comércio livre com a Coreia do Sul e a senhora Comissária sabe que quer organizações empresariais, e quero lhe dizer que em Portugal eu própria reuni com as diferentes organizações empresariais que me comunicaram a sua grande preocupação com as cláusulas deste acordo de comércio livre com a Coreia do Sul. Mas, igualmente, a nível europeu, existem grandes preocupações. Existem também preocupações por parte das organizações sindicais. E quem conhece os países do Sul, como Portugal e Espanha, e as zonas onde predominam estes setores da indústria, sabe bem como o desemprego se agravou. Em alguns concelhos, senhora Comissária, já ultrapassa os 20%, designadamente do norte de Portugal. Há concelhos da têxtil onde o desemprego ultrapassa os 20%. E nós receamos que esta situação se agrave num país onde a pobreza é já tão importante. Por isso, sucedem-se as declarações de otimismo quanto ao anunciado princípio do fim da crise. Infelizmente, estas declarações são todos os dias desmentidas pela realidade. A situação no norte de Portugal é disso elucidativa. Só no distrito de Braga, nas últimas semanas, encerraram pelo menos 10 empresas, lançando mais de 3 centenas de trabalhadores no desemprego. Muitas outras estão em risco de fechar. A situação é particularmente grave no setor do têxtil e vestuário, um dos setores da União Europeia que mais afetado está a ser pela crescente liberalização do comércio mundial. Perante este quadro dramático, urgem soluções distintas das orientações políticas que o geraram. É urgente aplicar medidas de salvaguarda, nomeadamente em categorias a indicar pelos Estados-membros, para permitir manter e promover o emprego e a atividade destas empresas. Bem como avançar com a criação, assunto que foi já objeto de uma resolução deste Parlamento, de um programa comunitário de apoio ao setor têxtil, com meios adequados, especialmente destinado às regiões mais desfavorecidas e dependentes deste setor. Obrigada, senhora Presidente. Mais uma vez, só posso lamentar as posições do Conselho e o que aqui acaba de ser dito pela senhora Comissária, que persiste em não ir ao fundo da questão, em não reconhecer a necessidade de rever as decisões tomadas sobre o desmantelamento das cotas de leite e, pelo contrário, quer prosseguir na desregulamentação do setor contra os agricultores. Por isso, insistimos na defesa da necessidade da manutenção do sistema de cotas, embora com reajustamentos, adaptadas às necessidades de cada país, incluindo a anulação do aumento anual de 1% até 2015. Não acha que num momento de crise tão grave do setor leiteiro, mais importante do que a desregulamentação do setor e a liberalização do comércio internacional é a defesa da agricultura e da fileira do leite nos Estados-membros, visando a promoção do mundo rural e do emprego com direitos? Não considera essencial criar ao nível comunitário um fundo extraordinário de apoio ao setor leiteiro, com incidência sobre os produtores e países mais afetados, e a definição de novas ajudas para a produção do leite e da carne? A abordagem à problemática das alterações climáticas tem sido truncada de aspectos essenciais e, sobretudo, enviesada pelas chamadas soluções de mercado. Os combustíveis fósseis asseguram hoje perto de 85% das necessidades energéticas mundiais. Uma abordagem consequente às alterações climáticas deve centrar-se em diminuir esta dependência. Ao contrário, o principal instrumento proposto pela União Europeia para conter as alterações climáticas, o mercado de carbono, deverá não só não contribuir para aliviar esta dependência, como constituir mesmo um obstáculo à necessária mudança de paradigma energético. A experiência mostra-nos que o comércio de licenças de emissão não conduziu a uma diminuição da emissão de gases de efeito de estufa, bem pelo contrário. Diversos exemplos desmentem a virtuosidade da regulação pelo mercado. Outros tantos comprovam a eficácia da regulação normativa e do investimento dirigido, concretamente em matérias de impactos e salvaguarda do ambiente. Os problemas ambientais com que a humanidade hoje se confronta são múltiplos e diversificados. São de tal forma graves que ameaçam mesmo a existência de vida sobre a Terra, tal como a conhecemos. Mas dificilmente encontrarão solução no quadro do sistema irracional que os gerou. Senhor Presidente,
Para diminuir a pobreza e o desemprego, é preciso criar emprego com direitos, é preciso apoiar a produção, é preciso melhorar serviços públicos universais e gratuitos. Ou seja, é preciso investir noutras políticas, é preciso fazer o contrário do que tem estado a ser feito. Por exemplo, é com preocupação que se teve conhecimento ainda agora de um estudo da Direção-Geral de Emprego e do Eurofundo, que apresenta 2 cenários para o setor têxtil, que prevê uma perda de emprego comunitário de 20% a 25% até 2020. E num terceiro cenário chega a apontar a perda de 50% do emprego atualmente existente na União Europeia. Ora, como é que se pode conjugar esta situação com as novas propostas que estão a ser feitas em termos de liberalização do comércio internacional, sem ter em conta as consequências em Portugal, noutros países da União Europeia, com setores muito sensíveis como o setor têxtil, como a agricultura e como um universo de micro e pequenas empresas que estão a ser asfixiadas com estas políticas. O próximo Conselho devia dar prioridade absoluta à mudança das políticas liberais que estiveram na origem da grave crise económica e social. Devia ser o momento para encarar sem subtilezas a situação de pobreza em que se encontram cerca de 80 milhões de cidadãos da União Europeia, entre os quais mais de 30 milhões de trabalhadores com salários tão baixos que não conseguem sair do estado de pobreza em que sobrevivem com as suas famílias. Devia ser o momento para apostar decisivamente na resposta ao grave desemprego que não cessa de aumentar e que pode chegar aos 30 milhões no próximo ano se não forem de imediato tomadas as medidas adequadas. Assim, o grande desafio para este Conselho é a ruptura com as políticas neoliberais da Estratégia de Lisboa e do Pacto de Estabilidade. É a sua substituição por um verdadeiro programa de progresso e desenvolvimento social, que promova serviços públicos de qualidade, apoie a produção e as micro, pequenas e médias empresas e valorize quem trabalha, criando mais emprego com direitos, incluindo para mulheres e jovens.